Oi, tudo bem? Eu sou o Moisés, estudante do 4º ano de licenciatura em Educação Física na Unesp de Presidente Prudente. Hoje, através desse vídeo, eu venho compartilhar com vocês a produção de mais um material pedagógico da disciplina de estágio curricular obrigatório em ensino médio. Lembrando que anteriormente nós já produzimos um vídeo mostrando uma forma alternativa de construir materiais alternativos para desenvolvimento de conteúdos de esportes de rede e parede. Caso você não tenha assistido esse vídeo ainda, procure assistir, é um vídeo muito interessante. Bom, hoje nós vamos produzir um material voltado para o conteúdo de lutas dentro da educação física, mais especificamente a esgrima. Nós sabemos que a esgrima é um esporte mundialmente conhecido, porém no nosso país, no Brasil, ele não tem tanta divulgação. E dentro das nossas escolas, nós também não temos os materiais oficiais da esgrima, porque são materiais caros e de difícil acesso. Logo, cabe ao professor de educação física propor maneiras alternativas de trabalhar esse conteúdo. E uma dessas formas é produzir materiais alternativos com materiais recicláveis, entre outras possibilidades. Bom, os materiais que nós produzimos nesse vídeo são dois tipos de armaduras. Uma armadura feita com caixa de pizza, outra armadura feita com um papelão maior, simulando bem uma proteção da esgrima, e também com o jornal nós realizamos a produção de uma das espadas, no caso mais parecida com o sabre, uma das espadas da esgrima. Bom, esses materiais vão permitir ao professor trabalhar conteúdos de lutas, tanto nesse modelo de ensino remoto quanto no ensino presencial. E no ensino presencial, o professor pode inclusive construir todos esses materiais junto com os seus alunos. Seria uma experiência muito interessante. Bom, então sem mais delongas, vamos à construção desses materiais. Vamos à construção do nosso material pedagógico. Lembrando que nós estruturaremos essa construção em 3 etapas. As 2 primeiras criaremos 2 armaduras, 2 vestimentas diferentes adaptadas para a esgrima, e na terceira construiremos uma das espadas utilizadas na esgrima, mais parecida com o sabre. Bom, iniciando a primeira etapa. Vamos construir uma armadura utilizando caixas de pizza e barbante. O produto a ser produzido com esses materiais é o seguinte: uma armadura que fique dessa forma nos alunos, frente e atrás. Para isso nós utilizaremos os próprios buraquinhos que tem na caixa de pizza e vamos amarrar os barbantes nesses buracos. Então não será necessário furar a caixa de pizza ou algo do tipo. Basta apenas amarrar. Amarrei um lado, vou amarrar a outra armadura. A outra parte da armadura, melhor dizendo. Amarre bem forte para não correr o risco de ela soltar de uns lados e ficar bamba no seu ombro. Bom, é uma produção bem simples, nós já estamos finalizando, bem rápido e bem prático. Bom, já produzimos, vou experimentar para que vocês possam ver essa outra também. O barbante um pouquinho menor, essa tem um barbante um pouco maior, ela ficou um pouco mais para baixo. Essa tem um barbante um pouco menor, ela já ficou bem justa no meu corpo. Então, finalizamos a primeira etapa, a etapa de construção de uma armadura com as caixas de pizza. Esse é nosso material. Segunda etapa da produção do nosso material pedagógico. Agora nós vamos criar uma alternativa, uma outra forma de produzir uma vestimenta para a vivência da esgrima. Bom, o material que nós vamos produzir é esse. Nós iremos utilizar papelão, tesoura, fita, um tapoer, um prato e uma caneta. Bom, o material deverá ficar dessa forma no corpo dos nossos alunos, de forma que permita a movimentação.
Vamos utilizar uma caixa. Eu já peguei uma caixa, já abri essa caixa, a caixa estava fechada, já abri essa caixa. O segundo passo, depois de abrir a caixa, é colar todas as partes da caixa que não estão juntas. As partes de dobradura da caixa precisamos colar. Apenas uma que não, que vai ser exatamente onde você vai realizar o corte. Então nós temos a caixa, dobramos a caixa, passamos fita em todas as partes que não estão coladas e já realizamos o corte em uma das partes de forma que o papelão permita ser encaixado em você. Agora nós vamos utilizar o tapuer e a caneta para marcar uma meia-lua no papelão exatamente onde nós vamos cortar para que possamos colocar o pescoço e a nossa cabeça. Então vamos fazer uma meia-lua de um lado, uma meia-lua de outro. Em seguida vamos realizar o corte desse material. Podemos fazer um buraco e aí em seguida começar o corte. Bom, já fiz um corte inicial, agora eu vou abrir aqui para facilitar, porque esse papelão que eu selecionei é um papelão um pouco grosso. Então quanto mais fino for o papelão, melhor vai ser e vai facilitar o seu trabalho. O primeiro corte não vai sair tão certo, mas aí aos poucos você pode ir acertando até você conseguir fazer uma abertura de forma que você consiga colocar a sua cabeça nela. Bom, já realizei um primeiro corte, como eu disse, não ficou tão certo, mas em seguida nós precisamos ir acertando. Porque só com esse primeiro corte, percebo que não é possível que eu consiga colocar minha cabeça. Então, eu preciso ir acertando esse buraco, essa abertura, até eu conseguir colocar a minha cabeça nela. E depois de acertar o buraco, essa etapa já estará finalizada. Vou abrir mais um pouco, vamos ver se já consigo. Pronto, já consegui. Dessa forma o material está pronto. Se você perceber que aqui do lado o material está te incomodando, lógico, quando vivenciarmos a prática da esgrima, perceberemos que nós vamos fazer o movimento de lado. Então eu vou ter uma liberdade ao lado do meu corpo. Mas se você sentir que incômodo nessa região, você pode sim cortar uma tira dessa região para ter um pouco mais de liberdade em seus braços. Bom, essa é a segunda forma de estruturar, de construir uma vestimenta para a esgrima. Vamos para a terceira e última etapa, que é a construção da espada, parecida com o sabre da esgrima. Terceira e última etapa de construção do nosso material pedagógico. Agora nós vamos construir a espada, que vai simular o sabre da modalidade de esgrima. Vamos utilizar os seguintes materiais: jornal, fita adesiva, algodão e, por fim, tinta guache. Ao final dessa explicação, vou orientá-los em questão do uso da tinta guache. Vamos colocar o jornal dessa forma, ao invés de deixar como se nós fôssemos ler. Vou inclinar um pouco o jornal, vou pegar a pontinha do jornal e vou começar a enrolar. O importante é não deixar a espada ficar tão grande. Então, quando você perceber que o jornal está ganhando um pouco mais de volume, você precisa colocar um pouquinho, fazer uma pressão de forma que ele não fique tão grande. Caso fique, você pode passar a mão por cima e realizar uma dobradura aqui das partes que já foram enroladas antes de continuar enrolando. Pronto. E aí você vai conseguir uma espada mais firme, que não vai ficar tão mole. E a única parte que vai ficar solta, que deverá ficar solta, é essa parte aqui no meio. E é exatamente essa parte aqui do meio que nós vamos colar a fita adesiva para prender. Bom, a parte mais fina da nossa espada vai ficar para cima
e a parte mais grossa embaixo. Nessa parte mais grossa nós vamos realizar uma dobradura dessa forma e vamos colar a fita de forma que nós consigamos segurar a espada dessa forma. Vamos utilizar mais um pedaço de fita e prender essa parte aqui, que vai simular o pegador do sabre. Se ficar curto, no caso aqui, ficou um pouco curto para o tamanho da minha mão. Eu vou pegar a tesoura, vou realizar um pequeno corte nas próprias fitas que eu coloquei. Aí já vai me permitir colocar melhor a minha mão. E agora o algodão e a tinta guache. Já na parte prática de vivência, quando os alunos já tiverem vivenciado outras atividades, você pode colocar o algodão na ponta da espada, passar um pedaço de fita, prendendo esse algodão aqui em cima, de forma que fica uma pontinha desse algodão para fora. Essa pontinha você pode mergulhar dentro de um pote de tinta guache, de forma a molhar bem essa ponta. E aí, utilizando a armadura, utilizando as armaduras, as vestimentas, melhor dizendo, produzidas anteriormente, os alunos poderão realizar os movimentos de ataque e defesa, tentando manchar de tinta guache a proteção do seu adversário. E aí sim poderemos utilizar isso para contabilizar pontos, realizar mini campeonatos, entre outras possibilidades. Bom, essa é a nossa espada, a nossa simulação de sabre. Em seguida vou apresentar algumas possibilidades de uso desse material. Algumas possibilidades de uso desse material. Trouxe aqui a minha irmã, Mariana, para que ela possa me auxiliar na apresentação dessas possibilidades para vocês. Tanto no ensino remoto quanto no ensino presencial, seria muito interessante sempre realizar esse trabalho em dupla. Então, vou propor uma pequena sequência pedagógica para o ensino da esgrima. Primeiro, nós vamos isoladamente, apesar de estarmos em duplas, vamos isoladamente realizar a movimentação de ataque e defesa. Lembrando que na esgrima nós não podemos cruzar as nossas pernas. As passadas precisam ser sempre dessa forma, tanto para frente quanto para trás. Então, individualmente, nós vamos realizar esse avanço de ataque e o avanço de defesa. Agora nós vamos combinar em duplo. Enquanto eu vou atacar, a minha irmã vai defender. E quando ela for atacar, eu vou defender. Agora nós vamos continuar na dinâmica dessa atividade, porém será permitido tentar defender com a espada. Eu vou realizar o ataque e ela vai poder tentar se defender, além de utilizar a movimentação, também com a sua própria espada. Assim como eu também posso me defender dela. Por fim, quando os alunos já tiverem praticado bastante essas atividades anteriores, nós poderemos utilizar a tinta guache. Qual que é o intuito da tinta guache? Com a tinta guache nós conseguiremos marcar os pontos, porque a tinta ela vai ficar marcada em nossas vestimentas. Para tanto, será necessário colocar um maço de algodão na ponta, assim como nós fizemos na etapa anterior de construção. E aí podemos realizar todas essas movimentações realizadas anteriormente. Percebam que ambos estão com algumas marcações. Então essas são algumas poucas possibilidades de uso desse material. É um material muito rico, com a criatividade dos nossos professores, podemos criar um repertório muito grande e variado de atividades. Então, como vocês puderam perceber ao longo do nosso vídeo,
o processo de produção e também de uso, de exploração do material, são processos extremamente seguros e também muito viáveis, uma vez que nós estamos utilizando materiais de fácil acesso e de baixo custo. Para avaliar a efetividade desse material, o professor poderia conversar com seus alunos ou até mesmo aplicar um questionário, seja de forma online ou presencialmente, buscando identificar quais foram as principais dificuldades no processo de uso e também no processo de construção desses materiais, de forma que o professor consiga qualificar cada vez mais esses processos, tanto o processo de produção do material, quanto também o processo de uso, as atividades pedagógicas de uso do material voltado para a esgrima. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado, nós vamos ficando por aqui, um abraço, se cuide e saudações pedagógicas!